Eu não gosto da atuação de federal, porque o Congresso o Congresso não, a Câmara Federal é um colegiado muito grande, o Senado seria mais favorável, mas é um colegiado muito grande e, como todo colegiado grande, falta espaço para você atuar. Hoje tem um grupinho que comanda a Câmara e um grupinho que é comandado. E para mim ser comandado de novo, eu prefiro ficar aqui, que eu tenho autonomia. Então eu tenho uma resistência aí para a Câmara em razão disso. Todos os deputados novatos que chegam lá, se a gente enumerar aqui os deputados de Goiás, qual deputado tem se destacado? Qual deputado de Goiás compõe comissões importantes lá? Qual que é líder da bancada? Qual que é líder de governo ou de oposição? Vocês sabem enumerar algum aqui hoje que seja líder? Nem do PT, que hoje governa, nem da oposição, nada. São deputados que tentam fazer mágica lá para poder aparecer no mandato, enfim, talvez de outras formas, não como parlamentar. Mas só para esclarecer, tem um projeto importante. Então, assim, eu me preocupo com isso. Invariavelmente, eu vejo as pessoas falar assim para o deputado federal: pô, elegemos o cara e agora ele não fez nada. Então, mas o senhor que está dizendo não é simplesmente uma crítica direta aos atuais 17. Não, se o senhor fosse deputado, o senhor também teria um risco de cair na vala comum. Eu acho que o colegiado é grande, tem que ser... Eu sou a favor da redução do colegiado, não da representatividade fica prejudicada. É um cara que vai para lá, vai eleito. Às vezes até um talento, uma pessoa que poderia ser mais explorada lá, que poderia se doar mais, mas o sistema da Câmara Federal impede. Sempre o colégio de líderes que decide tudo, a ordem vem pronta, os presidentes de sigla moram lá e ficam lá alojados dentro do Congresso, determinando o que a sigla vai votar, o que não vai. É esse tipo de muita ingerência, muita interferência. E eu, como eu me conheço, eu gosto de ser independente, eu ia ter muita dificuldade lá na Câmara. São resistências que eu tenho, mas eu não descarto a possibilidade de candidatar a federal. Deputado, eu ouvi há alguns dias, tem pouco tempo, que o senhor falou do Braga, o Braga é o político mais forte em Goiás, porque ele foi governador sem ter sido eleito, na época do Alcides, e agora é prefeito sem ter sido eleito. É claro que é um exagero, mas o que o senhor acha uma comparação interessante, dessa afirmação? Realmente, o Braga era talvez o homem forte do governo Alcides. Eu lembro porque eu era presidente de entidade, eu não era deputado estadual, e várias vezes nós nos reunimos com o Braga, e nunca conseguimos nos reunir enquanto entidade com o governador. E o Braga, a palavra dele prevalecia. Então, realmente, eu acho que é uma virtude dele. Ele, sei lá, de repente, talvez o Braga seja melhor do que nesse caso aqui da prefeitura, seja melhor do que o Rogério Cruz. Mas ele está tendo uma função parecida? O senhor acompanha ou não? De repente vai ser o Braga que vai salvar a gestão. Mas ele está tendo uma posição parecida com a que ele tinha no governo do Alcides? Ou não? Ou o senhor não está acompanhando? Acredito que não, porque assim, com o Alcides... Até porque no Alcides ele tinha um cargo, né? As condições eram mais favoráveis. Não, ele tinha um cargo na administração. Ele iniciou o governo já com o Cidinho. Independente de cargo. Ele iniciou. Ele já era próximo ao governador Alcides desde o início, então ele pôde trabalhar melhor e até deixou um legado bom. Eu diria que deixou um legado bom. Se você procurar lá na Secretaria da Fazenda, por exemplo, a quem trabalhava lá, trabalhou com o Braga e trabalha hoje, vão te dizer isso, que ele deixou um bom legado lá. Então, já com o Rogério, ele está entrando no final da gestão, né? Então não cabe nem comparação. Eu diria que não tem nada a ver uma coisa com a outra. De repente ele está vindo para salvar mesmo a gestão. O Rogério Cruz está precisando de socorro, de verdade, de quem possa ajudar. E acho que encontrou no Braga essa pessoa. Antes da gente falar mais sobre 2024, enfim, só voltando a essa questão da Assembleia,
A decisão de não ir para federal também tem um pouquinho de estratégia, olhando para esse tamanho da Assembleia, ou seja, o deputado Major Araújo da Assembleia anterior, ele é menor do que o deputado estadual Major Araújo dessa Assembleia agora, ou seja, a estrutura faz com que o senhor tenha também uma perspectiva de capital político, de atuação política maior do que o deputado dos mandatos anteriores tinha, Major? Sim, também, claro. Hoje a Assembleia está muito melhor. A Assembleia, desde o Lissau, passou a cobrar o duodécimo. Foi uma briga, mas foi um compromisso que ele fez também conosco, especialmente com os parlamentares reeleitos, de que iria cobrar o duodécimo para que a Assembleia tivesse essas condições, né, e pudesse também dar condições aos parlamentares de exercer um bom mandato. Só para quem está nos acompanhando, talvez não sabe das informações, o duodécimo é 2% da receita corrente líquida do Estado, tem que ir para o Legislativo. Mas isso até aquela gestão do Lissauer não era cumprido nem 1%, né? Era 1%, 1,2%, 0,8%. O Estado pagava a folha, o Estado... Isso, ainda tinha isso, não tinha gestão, da Assembleia, né? Ficava com o pires na mão, então pagava uma mesada. A Assembleia nem geria suas próprias contas. Na realidade, ele falou que era uma cesta, né? O termo que eles usavam era uma cesta que o Estado pagava para a Assembleia, para que a Assembleia exercesse as suas atividades. Então, eu pagava as contas, né? Todas as contas assinava o boleto. Exatamente. Tanto as contas normais da Assembleia, como também a folha de pagamento e etc. A gente conversava antes de começar a gravação sobre a atuação na Assembleia, né? Que essa legislatura está um pouco mais leve que a passada, né, deputado? Parece que menos projetos polêmicos, mas também nós vemos uma oposição menor, né? O senhor tem essa impressão? Tem. A oposição menor, né, eu acho que não interfere nisso, não tem muito a ver com isso. A oposição menor, ela tem a ver com o próprio governo. O governo jogou pesado para ter uma bancada maior. Então, teve alguns parlamentares que foram eleitos na oposição ao Caiado e aderiram muito rapidamente. Então, e para isso tem toda aquele toma lá da cá, tem gente que chama de outra coisa, né? Articulação política, etc. Para mim é um toma lá da cá. Aí quando você adere e negocia cargos, isso é um toma lá da cá. Você negocia outras coisas junto, mais ainda. Então, e foi isso que aconteceu. E até porque no primeiro mandato o Caiado era resistente a isso. Ele sempre foi muito arrogante, prepotente. Então ele dizia, o Caiado ele sempre achou que estar do lado dele era um privilégio para qualquer ser humano. Então, na campanha eu lembro que eu tinha... Você chegou a ser eleito na base, né? O senhor saiu da base. Fui eleito na base, então ele trata assim. Você ia conversar com o Caiado na campanha. Lá na minha primeira campanha, em 2011, em 2010, eu tive uma experiência com o Caiado assim. Isso resume o que é o Caiado. Então, tinha um subtenente lá em Edéia, apoiador meu, admirador, e fazendo campanha para mim lá. Eu tive 350 votos em Edéia, foi o ano que eu tive mais votos em Edéia, foi uma votação fabulosa. E o Juarez, ele faleceu depois. Mas eles eram apoiadores, assim, incondicionais do Caiado, de graça. Tirava dinheiro do bolso, pagava o adesivo e apoiava o Caiado. O irmão dele hoje é prefeito lá de Edéia, é o Vaguinho, irmão do Juarez. O Vaguinho me apoiou, por exemplo, mas impuseram uma condição, desde que a gente possa fazer aqui o material, você e o Caiado junto, enfim. E falou, vocês, uma dobradinha aqui. E me botaram na linha para falar com o Caiado de dobradinha. O Caiado falou a seguinte palavra para mim: ô Major Araújo, você pode usar a minha imagem, pode explorar a minha imagem, quer dizer, minha imagem te basta. Com a minha imagem você vai longe, pelo amor de Deus. Isso 2010. A gente estava esperando assim, poxa, o Caiado, o Juarez falou que o Caiado vai dobrar comigo. Você pensa que ele vai te dar recurso, que ele pelo menos vai fazer um adesivo juntos? Não. Ele falou, pode pegar, você liga lá no meu gabinete e pede a imagem para pôr no seu material. Então, isso resume o que é o Caiado. O Caiado é prepotente. Então, no primeiro mandato, eu estava na base.
ele não deu muitos cargos, ele achava assim, quem quiser ficar na base aqui, quem quiser ser privilegiado de estar comigo, é mais ou menos assim. Então ele ofereceu pouco. E teve muito trabalho, porque teve uma oposição, nós chegamos a ficar com 16 na oposição, foi rompendo, ele só 25 na situação, quer dizer, para aprovar uma emenda constitucional, ele tinha que ir lá subornar a oposição para fazer, e era assim mesmo. E às vezes alguém da oposição acabava decepcionando a própria oposição e os seus eleitores. Ia lá e votava com o Caiado, porque era muito apertada a votação. Então, eu acho que ele aprendeu com essa... como é que ele lida com os deputados. Mas o senhor falou que... E nessa legislatura agora, ele teve uma série de adesões, assim. Nós tivemos vários parlamentares que foram eleitos na oposição, mas que aderiram. Mas até o candidato da oposição já aderiu, né? Que foi o Gustavo Mendanha. Porque tinha isso, né? Exatamente. A gente não tem uma oposição... O Gustavo Mendanha, o próprio Major Vitor Hugo foi lá, fez um gesto, saiu todo... Não, mas o que eu estou dizendo não é nem da minha parte, claro, o deputado fica à vontade e costuma fazer muitas críticas. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou apontando um cenário político em que realmente não há oposição. Quem era candidato à oposição já não é mais oposição. Mas o senhor disse na resposta anterior... eu só estou falando assim, não tem nada a ver. A oposição é isso. Ele esvaziou a oposição... o método que o Lula está fazendo, que outros fizeram também. Quem não fez, talvez, ou fez só no final também, foi o Bolsonaro. Bolsonaro chegou a fazer, porque é o caminho. Fez também. A Dilma, quando deixou de fazer, eu não diria que ela não fez. Quando ela deixou de fazer, ela dançou. Então, assim, mas todos fizeram. Então, e o Caiado agora aprendeu o que tem que fazer também. E fez muito bem. Tanto é que esvaziou realmente a oposição. Agora, aí você perguntou se... Você me fez uma pergunta, eu falei, não tem nada a ver com a outra. É porque a questão de que a Assembleia está mais leve. Está mais leve. Não é por isso. O Caiado, no primeiro mandato, ele teve uma série de ações que ele teve que fazer. Projetos polêmicos. Que foi... RRF. A assessoria repassou para ele, começou com a RRF, teve uma série de outras. Ou em razão dessa, várias outras. A reforma da Previdência, né? Foi decisivo. Teto de gás, PEC do teto de gás e tal. Enfim, que tomou conta do debate na Assembleia, né? E... o próprio, no final agora, a taxa do agro e outras tributações também. O Caiado, ele aumentou bastante a tributação. Ele prometeu acabar com a Andifal, não acabou. O próprio Lucas Calil, que hoje é um dos adesistas, ele chegou a apresentar um projeto que começou a ser aprovado na Assembleia, porque tinha, naquela época, uma oposição forte. E mesmo alguns da base que foram para a base, mas que continuavam se relacionando. Continuavam exercendo o mandato de forma independente, mais de forma independente do que como base de verdade, e que quase foi aprovado esse projeto acabando com a Andifal. Então, esses deputados... Aliás, foi não foi o Lucas Calil, foi o outro adesista, o Tales? O deputado, não, o neto do União Albernaz, Thiago Albernaz. Então, o Thiago Albernaz apresentou, lutou e queria esse troféu e no final não conseguiu, porque acabou... Eu lembro que o Thiago Albernaz discursava já da bancada foi chamado da base. No Palácio, enfim, de forma mágica, né? A gente não sabe, ele voltou com outra cabeça e desistiu do Difal. Então, assim, ele teve muito trabalho, o Caiado teve muito trabalho no primeiro. E muita matéria polêmica, muito aumento de tributo, muita coisa, segundo ele, para pôr a coisa em dia. E esse mandato... Acho que o Bruno teve mais trabalho do que o Will de Cambão está tendo agora. O Bruno teve muito trabalho, foi muito habilidoso também. O bom do Bruno é que o Bruno, ele tem todo o perfil de líder de governo, porque o Bruno não leva nada para o lado pessoal, às vezes supera ofensas e outras coisas. Eu mesmo fui um dos que já fui muito agressivo com o Bruno, e o Bruno, ele levava isso com tranquilidade e tal, tentando superar, que esse é o papel mesmo do líder, ele tem que dialogar mesmo sendo xingado. Fica só na tribuna mesmo.
E aí o Caiado aprovou tudo, agora ele está colhendo os frutos. Ele está colhendo os frutos, ele não está mais tendo, não tem muita pauta polêmica para mandar para a Assembleia, então ele está tranquilo, né? Major, e a Assembleia fica tranquila também, para nós também é bom, porque a gente tem pouca matéria para se opor. Foca no mandato e menos em polêmicas, isso, né? Exatamente. Mas o senhor deixou nas matérias de deputados, nós temos aprovado essa legislatura, acho que foi de todas Mas aí o número de veto aumenta. Em termos de 6 meses, aumenta o número de vetos, mas o importante, a gente precisa aprovar a matéria, você precisa mostrar para o eleitor. Eu tenho matéria lá que eu tenho satisfação de falar, peraí, alguém me pergunta assim, mas você nunca aprovou matéria? Aprovei várias matérias, principalmente relacionadas à segurança pública, que o governador vetou. Então você tem que ir atrás do governador. Eu estou fazendo o meu papel. Sim. O senhor, numa resposta anterior, deixou uma ponta que eu queria voltar nela. O senhor disse que foi eleito pela base, o Chico lembrou isso, e que depois o Caiado teria oferecido pouco no primeiro mandato. Não foi por isso que o senhor saiu da base. Não, ele ofereceu pouco para levar deputados para a oposição. É o contrário. No meu caso, não ofereceu nada. Eu fiquei na base de graça. Entendi. Para mim é o seguinte, para ser deputados bem claro, assim, eu acho que é importante dizer isso para quem não conhece bem a política. Todo deputado de situação que é eleito, o governo chama, é uma coisa protocolar. Chama lá e fala assim, olha, quem tiver comigo na base, às vezes em reunião mesmo, às vezes o líder do governo que faz esse papel e fala, quem tiver na base vai ter tantos cargos, vai ter isso, vai ter aquilo, tal, enfim. Geralmente é cargos só. O resto... Ou algum compromisso eleitoral. Vai ter porta aberta nas secretarias, vai poder resolver problemas e tal, vai poder levar prefeitos lá no governador, eu não tenho prefeitos, então eu não dependo desses favores. Nunca tive cargo em governo, nem com o Marconi, nem com o Caiado. Nunca tive cargo em governo. Então, eu também, quanto a isso, mas eles oferecem. Então, você está na base, passa uma planilha para você, no caso do Caiado, você tem 18 cargos, no valor de R$27 mil tudo. Você distribui, aí eles mesmos distribuem. São tantos cargos, tinha cargo de menos de um salário mínimo, não sei como que é possível. Então tinha cargo de 800 e poucos reais, 900 e pouco, estava abaixo do mínimo. E tinha cargos que era um salário mínimo, tinha uns 2 cargozinhos lá, tinha um de 5 mil e uns 2 de R$2.500. É uma besteira. O Marconi oferecia muito mais do que isso, porque eu fui base do Marconi também, me mandaram a planilha, mas não nomeou. Igual o Caiado também não nomeou. Por que não nomeou? É por causa do meu perfil independente. Eu fui chamado pelo Marconi no dia 24 de dezembro de 2010, quando eu fui eleito. Marconi e o Vilmar Rocha numa sala lá na Ricardo Paranhos, onde ele tinha um escritório lá na esquininha lá da Ricardo Paranhos, a Casa Branca, e ele me chamou lá e falou para mim, Major Araújo, fica na nossa base. Conversamos, ele me perguntou sobre a indicação de secretário de Segurança Pública, mas apresentou 2 nomes, João Furtado e o João Campos. E apresentou 2 nomes também para comandante-geral da PM, o Coronel Cândido e o Coronel Nonato. E falou para mim assim, Major, quem você prefere para a segurança pública? Eu já tinha ouvido os militares, eles ficam sabendo antes e falam assim, vem cá, os coronéis. Major, pelo amor de Deus, João Campos não, João Campos é delegado, João Campos... Tenho nada contra o João Campos, mas eu tenho que atender minha base. Sim. Então, os amigos que me procuraram, coronéis que estavam já por assumir o comando junto com o Coronel Nonato, preferiam o Coronel Nonato. Eu escolhi o Coronel Nonato, preferia o João Furtado. Eu fui e falei para ele, entre os 2, eu falei, não tem um terceiro que eu possa indicar? Não, não tem. Esses 2 já fechou e tal. Major, a gente recebe indicações, então é um ou outro. E eu apontei o João Furtado.
Coincidentemente, os dois foram nomeados depois. E aí, ele falou para mim, fica na base, nós vamos ser felizes juntos, vamos ser reeleitos juntos, enfim. Eu falei, fico, desde que o senhor compreenda que nem todas as matérias eu vou votar com o senhor. Por exemplo, matérias relacionadas a servidores públicos, que houver prejuízo para o servidor, eu voto contra. Eu falo assim na bucha, eu não precisei deles para ser eleito, não recebi 1 centavo de Marconi, não recebi 1 centavo de Caiado, nada. Minha base me elege de graça. Eu não gasto, eu gasto pouco na campanha. Mas o senhor começou esse mandato na base. O Marconi então aceitou esse... Ele não falou nada. Ele olhou pro Vilmar. Quando o senhor começou... Vilmar, quem cala consente. Mas quando o senhor começou a votar assim, contra, ele mudou. Podia ter falado para mim assim, você não serve para ficar na minha base, eu ia para oposição. Sim. Não devo nada para ele, então bem. Então, mais tempo isso na base do Marconi indica para mim, né? que ele vai mexer com o servidor mesmo e que eu vou estar... Eu fiquei 2 anos lá na base. O Marconi é mais político, talvez mais politizado que o Caiado, porque o Marconi... O Caiado não durou 2 meses. Ele sabe tratar isso. O Marconi falou, melhor esse cara na minha base do jeito que ele está do que na oposição. Na minha base ele faz isso se eu estiver na oposição. Então, acho que era a visão dele. Então ele ia me tolerando lá como base. Não me dava nada, não atendia nenhum dos pedidos que eu fazia na segurança pública, não deixava meus projetos andar. Eu fui várias vezes no Marconi e pedia para ele, eu tenho um projeto assim relativo aos militares, eu tenho um projeto assim para a segurança pública, eu penso assim, meu projeto está na Assembleia, o líder está segurando, eu queria que o senhor falasse com o Valim. O Caiado ligava, fazia de conta, mas o Valim... Eu falava, o Valim é mais forte que o governador. Né? O Marconi ligava. Perdão. E aí ligava, ele é mais politizado. Aparentemente, parecia que ele era um cara porreta, um governadorzão bacana, que ligava lá e dava bronca. Olha aqui, Valim, olha aqui, ô João Furtado. Major Araújo está me reclamando disso e disso. Chama ele aí hoje. Eu quero que ele vá aí hoje. Esse era o Marconi. O Caiado não. Se você fala para ele assim... ele me chamou também, mas é covarde. Porque quando ele me chamou, da mesma forma, ele me chamou e falou assim, Major Araújo, olha... convidando para ser base, falando, selando, querendo selar. E aí pediu o voto para o Álvaro Guimarães. Eu já falei que não ia votar, que eu já ia votar no Lissau. Não fui covarde, não falei. E falei para ele da mesma forma, eu não voto contra servidor. A RRF que o senhor quer, quando ele foi na Assembleia, antes de tomar posse, pedir que a gente... RRF não. Quando ele foi lá pedir que a gente voltasse atrás no projeto que tinha sido aprovado de orçamento impositivo, eu falei para ele que eu votava contra. Que eu ia votar contra mexer no orçamento impositivo, porque ele tinha sido uma conquista. O senhor falei isso para ele lá em reunião, na frente de todos os parlamentares. O senhor foi deputado federal e lutou lá pelo orçamento impositivo na Câmara. E o Caiado, ele aceitou. Em momento nenhum, ele falou para mim, você não serve para estar na minha base. Ele aceitou isso, então eu nunca menti para ele, nunca menti para o Marconi, eu falei para eles abertamente, essas pautas aqui elas vão contra os interesses do meu mandato, e eu voto contra. Major, então todos dois se calaram e deixou eu permanecer. Mas quando veio o Caiado, o Caiado começou a sair rápido porque ele é arrogante, ele não tem esse nível de diplomacia. Diplomacia que o Marconi tem. Então ele já foi falando, quem vota contra mim é meu inimigo. Ele olhava no rosto da gente e jogava assim direta. Eu falei, então eu sou seu inimigo, eu estou no lugar errado. Nós passamos por um momento assim junto com a base, com os parlamentares que eram servidores públicos, e eu falei, eu sou seu inimigo porque eu vou votar contra.
E aí pronto, então aí acabei saindo da base a convite dele mesmo. Ele expulsou 5 parlamentares da base. Saiu Teófilo, saiu Prado, resolveram voltar com o rabinho entre as pernas e insistir, se humilhar. Eu não preciso disso. Para quê? O primeiro que o mandato dele, o governo dele, vai contra tudo aquilo que eu propus para o meu mandato. Então... Major, e eu queria voltar na história e no tempo para contar, enfim, entender também, né, de onde surgiu o Major Araújo político, né? Mas eu queria voltar bastante, não só a 2010. Uhum. Queria voltar lá quando o senhor com 20 anos virou militar, ou até antes disso, né? O senhor novinho, assim, foi jovem aprendiz e depois virou militar. O senhor em algum momento daquele, muito jovem, pensava em ser político em algum momento da vida? Ô Rubens, eu sempre me interessei por política, mas de acompanhar. Sempre fui crítico da política. Eu era daqueles que... adolescente, hoje eu vejo meu filho com 14 anos. Com 14 anos eu já estava com um bom caminho andado para a minha previdência para poder aposentar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade e nessa época eu já ia para a banca de revista. A gente tinha mania de parar na banca de revista. Você não tinha... celular dando informação, a TV pegava precariamente. Naquela época tinha TV, ainda tinha a TV preto e branco e a cores. Você quer preto e branco a cores, a TV a cores era mais cara, então bem mais caro. Poucos jornais, o sinal chegava com dificuldade. Eu morava lá no setor Peludovico, então jornal, você parava na banca de revista, eu ficava lendo as manchetes. Eu lembro de, ainda adolescente, trabalhando, eu trabalhava de boy, eu comecei a trabalhar na São Luís Expresso, com 11 anos de idade, cobrador da São Luís Expresso, e aí meu pai não deixou eu permanecer lá, porque eu trabalhei durante o período de férias e falou, não, esse emprego aí não dá para você estudar, e me tirou. Eu falei, vou obedecer meu pai, né? Saí e depois fui trabalhar de boy. Então eu parava na banca de revista, quando eu ia fazer serviço bancário no centro para a empresa, e eu ficava lendo as manchetes de jornais, as manchetes políticas. Eu sabia o nome do Delfim Neto, ministro da Fazenda, do presidente, do prefeito, eu sabia tudo. Daniel, Daniel Antônio. Eu sabia o nome de todos os prefeitos. Eu sei citar todos os prefeitos da minha infância para cá. O Índio Arteaga foi quem asfaltou meu bairro. Tem irmão meu que não lembra disso, eu lembrava. Foi o Índio Arteaga que fez o terminal no setor. Mas o senhor lembrava gostando? Sim, o senhor percebia que gostava disso? Gostei porque ele asfaltou nosso bairro. Ou o senhor achava que política era tudo... Não, eu sempre fui crítico dos políticos e era... Mas não generalizava? Não, eu era daqueles adolescentes críticos que generalizava. Sim. Que falava que política... Isso é malandragem. Mas nunca pensei em ingressar na política. Com 18 anos eu comecei a prestar o concurso da PM. Eu fui reprovado. Eu passava na prova escrita, graças a Deus, sempre fui bom de caneta. Eu passei na prova escrita e era reprovado. Não tinha segundo grau, né? O senhor já tinha segundo grau? Não tinha segundo grau. A prova não precisava. Na prova eu fiz a prova para soldado e para sargento, que era só primeiro grau. Então, a prova física eu era atleta. Eu passava em tudo. Era o psicotécnico? Era o psicotécnico. Eu fui reprovado 3 vezes no tal do psicotécnico. Até hoje eu tenho trauma de psicotécnico. Quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu tremia para fazer aquele troço. Tem muito isso. Eu falei assim, aí eu falei, para que serve também isso? Aquele monte de rabisco, não sei o quê, desenha isso, desenha. E eu falei, para que essa merda? Que isso aqui avalia, né? Enfim... E quando eu terminei o segundo grau, com 20 anos, eu fiz o CFO e passei. Passei da primeira vez no psicotécnico, vai entender, eu não servia para ser praça. Que é o curso de formação de oficiais, né? Sim. Para o curso de formação de oficiais. E eu ingressei. Mas foi melhor. Meu pai é militar. A imagem que eu tinha, eu falava, eu quero ser igual ao meu pai. Meu pai foi um militar digno, muito elogiado. O perfil psicotécnico do major já era para oficial. Talvez. Faltou foi isso. Sabe que uma psicóloga falou assim para mim? Eu fiquei tão encucado que eu busquei, tinha uma psicóloga lá no meu colégio que dava aula mesmo, era coordenadora. Eu descobri que ela era psicóloga e eu fui conversar com ela.
eu falei assim para ela, deixa eu falar para a senhora, eu tô lá no Rui Barbosa, que hoje nem existe mais no centro. Eu estudei naquele colégio. E ela falou assim, eu falei, eu fiz psicotécnica, contei a história para ela, já reprovei 3 vezes. O que a senhora me diz isso? Ela falou, deixa eu te falar. Aí eu falei, eu sou doido, eu sou burro, o que eu sou? Aí ela falou assim para mim, olha, o psicotécnico da PM, eles avaliam, eu já fui avaliadora, já fui psicóloga lá e já ajudei a aplicar psicotécnico da PM. Eles analisam o perfil da turma. Então, na turma, dentro da sua turma, não pode ter líderes nem liderados. Eles pegam as pessoas que têm o mesmo nível de QI. Se todo mundo tiver um QI abaixo da média, tem que ser sua turma vai ser abaixo. Entendi. Se todo mundo tiver acima, você tem que alcançar a turma. Quem destaca para cima ou para baixo, para ninguém liderar e ninguém ser liderado. É o perfil que militar procura, você sabe. Sim. Depois eu fui entender, eu comecei a entender o que era o militarismo assim. Ainda é desse jeito? Ainda é assim, é assim. Seleciona o grupo. Porque não interessa para ninguém ter liderados desse meio, então, e líderes, principalmente líderes, pessoa que destaca, que tem um QI acima e que vai poder persuadir os outros a determinar. E nem para baixo também. Militarismo é isso, é uniformidade, né? E aí, exatamente. E aí eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, de repente, eu destaquei para cima. Eu não sou burro. Então, eu acho que pode ter sido isso mesmo, que eu sempre fui muito crítico e tinha uma dinâmica lá de entrevista em grupo que eu discordei da maioria. Então, perguntou assim, você é a favor do... O que você acha do carnaval, gente? Está perto de carnaval, então o psicotécnico era aplicado sempre no início de ano, está perto de carnaval, e aí, vocês estão prontos? Vocês vão curtir o carnaval? Eu falei, não gosto de carnaval. Eu fui o único que fui contra o carnaval. Eu sou contra. Carnaval, eu sou evangélico, então eu tenho motivos de sobra para ser... Já era. Eu falei, o carnaval só traz desgraça. O carnaval traz violência no trânsito, traz violência nos eventos, traz muita bebedeira e traz problemas de saúde pública e etc. E eu lembro que eu falei para ele assim, tem mulher que engravida de mãe solteira, que vai ser um problema social. Eu fui enumerando vários, achando que eu estava abafando. Eu acho que foi aí que eu reprovei, porque eu discordei da maioria. Mas, o pessoal assim, queria a festa. Mas sabe o que você nota? Que a turma começa a prestar atenção e raciocinar. Tava todo mundo falando, eu vou, eu gosto, nossa, eu gosto de ir lá para Pirenópolis, eu gosto de ir não sei para onde. Então a turma toda animadinha com o carnaval começou a refletir. E acho que em dado momento começa a querer falar assim, acho que esse cara vai passar, nós vamos reprovar. Então, porque ele tem pensamento crítico, assim, né? Ele teve uma... Ele pensamento crítico não é coisa de... Ele levantou a mão e ele teve um pensamento mais racional. Só mas não é isso que se busca, foi o contrário. Então, assim, todo mundo, a galera que estava, a Maria vai com as outras. E aí eu fui raciocinar depois que a psicóloga me falou disso. Eu falei, sabe que ela tem razão? Eu acho que ali eu dancei. Então, enfim, mas é só uma suposição. Talvez não seja isso. Para oficial, mas já buscava um perfil diferente. Eu fiz o CFO, espelhando no meu pai, e eu jamais pensava em política. Mas aí começamos a sofrer com os baixos salários, achatamento de salário, o FMI entrando aqui no Brasil, amanhã vinha um pacotão, aquela coisa toda. Salário e estrutura, né, Major? Vendo notícia de jornal, a inflação com gatilho, tudo isso eu passei, né? E a gente... E aí eu, vendo a associação nossa trabalhar pouco, sempre o povo criticando a entidade, quando eu era já capitão antigo, com o CAO pronto para ir a major, já concorrendo para ir a major, eu resolvi candidatar. Falei para eles, comecei a conversar 2 anos antes com os oficiais. Se eu candidatar, você me apoia? Mas eu era assim, um cara muito anônimo na PM, ninguém conhecia, eu era moita mesmo. Eu fazia minhas críticas no fórum adequado, no meio meu, dos capitães da minha turma, do meu batalhão, na reunião de oficiais. Então,
Mas sair por aí propaganda, nós não tínhamos nem internet, não dava nem para opinar pela internet, para virar um leão do Zap, mas... e aí eu fui conversando um a um. Eu trabalhava no Copom, e no Copom todas as unidades, os oficiais abaixo de capitão e às vezes até acima, iam lá, porque entrava de serviço, tinha que ir lá, dar o serviço, levar o relatório do final do serviço. Eu comecei a conversar com os tenentes. Conhecia muitos veteranos, porque meu pai era veterano também, amigos. Enfim, eu fui conversando com quem eu conhecia. Eu vou candidatar, você me apoia? Eu vou pro pau para ter salário. Eu vou fazer o que for preciso. Se for preciso greve, eu vou. E os caras me deram esse crédito. O trem funcionou. Fiz uns panfletos e saí de unidade em unidade aqui da capital, principalmente, e algumas do interior. Mas a primeira disputa do senhor já foi em 2010 ou antes o senhor disputou para o Não, cargo? foi para presidente de associação. Ah, tá. Em 2004. Isso antes de mandar em 2004. Em 2002 eu já comecei a trabalhar essa ideia. Em 2004 eu peitei, fui lá, candidatei e aí deu certo, eu fui eleito. Em 2005 eu tomei posse e 5 meses depois eu fui para a greve. A gente fez uma greve aqui, eu não sei se vocês se lembram, mas durou 5 dias a greve. Sim. E tomei espaço na mídia e tal, dando entrevista. Mídia Brasil afora, né? Eu dei entrevista a nível nacional, então... não é nada comum uma greve de policial militar. Não é comum, né? E pior ainda, que foi não inédita porque liderada por um oficial. Sim. Então, assim... Em lugar nenhum do Brasil você viu greve, você via até os praças fazendo de forma atabalhoada, que a gente fez muito organizado, botamos uma fita na mão dos policiais para tentar. Eu falei, nós precisamos criar um símbolo, uma simbologia para envolver os militares. Então nós falamos, vamos pôr a fita vermelha é de alerta. E os policiais começaram a pôr essa fita. Uma coisa inocente, os comandantes não se atentaram para isso, mas quando estava todo mundo de fita vermelha na viatura, e eu falei, já planejado, eu falei, isso aqui não viola o regulamento, eles não vão poder, se eu pôr na farda, eles mandam tirar. Você põe um laço aqui na farda, eles mandam tirar, porque o regulamento diz que nada pode sobrepor a farda. Mas no seu braço, meu filho, se tirar, você não deixa não. E falava, e passávamos nos batalhões na entrada de serviço, os comandantes não proibiam. E passaram a proibir depois disso os movimentos das entidades. E deu certo. A gente fez a greve, os militares se envolveram, o comandante queria rolar até com o oficial no chão para tirar essa porcaria do braço, rapaz. E o oficial peitando, major. Eu lembro do major Flecha falando para o coronel Jorge Sobrinho, não tiro. E quero ver quem é que vai tirar do meu braço. Então essas coisas rolaram. A disciplina ficou totalmente... Porque também eles estavam ultrapassando os limites, né? Não pode tirar. Coronel, meu braço eu tiro o que eu quiser. Daqui a pouco o senhor quer tirar meu relógio, minha aliança. Não tiro. Meu braço eu vou manter o que eu quiser. O regulamento não proíbe. Esse foi um discurso que eu coloquei. Esse planejamento foi todo feito por mim. Os presidentes de entidade aceitaram, mas eu fui idealizando todo esse movimento. A gente fez a greve 5 dias, conseguimos um bom avanço salarial e no ano seguinte conseguimos subsídio, enfim. Foram 3 mandatos consecutivos, todos 3 de muita conquista. Hora extra remunerada, a pistola, cautela permanente individual, nós andávamos com 38 carioquinha que o povo falava, quebrado, que lencava, o veículo locado, o colete à prova de bala, o celular na viatura para melhorar a comunicação que era precária, rádio antigo, enfim. E a gente avançou muito, né? Essas conquistas até hoje fazem diferença. Hora extra remunerada, o policial tinha que ter. A escala de serviço mudou, tinha 24 por 24, 24 por 48. Então passou a ser 24 por 72, padrão no estado inteiro, é assim hoje. Então essas coisas todas vieram com esse movimento que eu, juntamente com as outras entidades, né?
Mas o diferencial foi a minha Qual entrada. que era essa associação que o senhor presidiu? Dos oficiais. Associação dos oficiais. Só que aí o senhor nós já era... conseguimos também avanço na justiça em relação à carreira. Aumentamos o número de policiais militares para aumentar as promoções. Eu fui promovido assim. E em determinado momento a associação ficou pequena e o senhor buscou assim. Não, aí eu quero que eu ia dizer, o senhor já era político aí e não sabia. Agora, assim, eu não sabia falar em público. Tinha vergonha de falar em público, eu tive que aprender na associação. Eu tive que aprender a ir para frente da tropa e persuadir. Pois é, mas na associação e com essas vitórias, o senhor já estava virando político. O senhor já virou político ali e só não tinha uma função política. Aceitado a ideia Era uma função política. E aí começou o barulho aí. O Major Araújo vai ser nosso candidato. Eles sempre lançam alguém. Sim. Então sempre fica procurando. O Percussor foi lançado assim. O Percussor batia panela na frente de quartel, do Palácio, e foi lançado porque ele tinha esse perfil. E aí também teve uma trajetória assim. E eles sempre procuram alguém e falam, esse vai ser nosso candidato. Então era muito carente de representatividade. Sim. Eu preenchi esse espaço. E aí candidatei em 2010 e fui eleito. Já está no quarto mandato. Já estou no quarto mandato dessa forma. Então não devo meu mandato para ninguém. Então minha trajetória política ela pode ser resumida assim. Eu continuo fiel à bandeira dos militares, hoje dos servidores também, todos os servidores. E isso aí tem dado certo. E nesse período a gente teve a candidatura... É um outro problema a minha resistência federal, porque lá a pauta para esse público é menor. Não influencia tão diretamente. É menor, é que as coisas acontecem aqui, as mudanças para pior ou para melhor tem que ocorrer aqui. Então é também um fator que me faz permanecer. O senhor vai ficar afastado, acaba inevitavelmente se afasta disso. E sem pauta, né? Lá são outras pautas que eu vou ter. E hoje em dia muita pauta de redes sociais, né, Major? É muito esse debate virtual, né? Agora sim. Que o senhor acho que nunca fez. Com as redes sociais, eu comecei... Não, o senhor tem... Em 2010, quando eu fui eleito, eu já comecei a me inserir nas redes sociais. No Facebook. E assim, olha... É engraçado, assim, se eu for contar a história toda para vocês, os comandantes, até hoje tem um certo receio dos comandantes me receber em quartel, me ver em quartel, falar com a tropa jamais, então eles não permitem. Mas hoje, em dado momento, o Coronel Edson quis proibir que os militares tivessem Facebook. O Coronel Edson era muito arbitrário, então ele quis proibir. Os outros comandantes não, mas começaram a regulamentar. É um regulamento totalmente doido, né? Eles querem o militar que postar nas redes, o militar que compartilhar, o que curtir, o que... Ele fica uma matéria que eles falam assim, que critica o governo. Então eles começaram a querer uma rigidez muito grande, né? reprimir os militares de utilizar as redes sociais. Agora, tem uma que não tem como reprimir, é o WhatsApp. Sim. Mas já teve comandante que foi capaz de tomar o celular do militar para fiscalizar o WhatsApp. E tem militar que submete a isso. Eu jamais. Sim. Então, assim, não denuncia também. Então, mas assim, porque o WhatsApp é sigiloso. Todo mundo, cada um tem o seu. Só quem recebe a mensagem, se não for em grupo. Em grupo já teve muita denúncia que o cara printa e manda para o comandante, enfim. Deputado, eu quero aproveitar que nós já temos um tempinho ainda. Nesse período, o senhor ainda chegou a ser vice, né? Do Não, mas só para complementar, Francisco, eu criei um blog, que era a única forma que só tinha o Orkut, né? Que não era uma plataforma ideal para isso. Mas eu comecei a pôr no meu blog imagens, artigos, criticando. E quando eu fui eleito, eu já tinha um blog. Ele existe até hoje. Mas o que eu falei que o senhor... Eu não estou dizendo que o senhor não... Eu utilizo pouco, mas... Eu não estou dizendo que o senhor não seja um deputado ou um político que tenha relação com a internet. Mas... A maior parte do público, quem pede voto para o senhor, enfim, conhece o senhor pessoalmente há muito tempo. Né? É uma relação pessoal, né? Pessoal, eu faço profissional. Questão, eu ando demais. Então, assim, o senhor não vai ser, ou pelo menos não, assim, vai demorar até alguém conhecer o Major Araújo só pela internet. O pessoal conhecem pessoalmente. O pessoal
me encontrou agora no aniversário da PM, e aí me encontra lá andando, familiares dos militares e tal. Ele pergunta assim, não, o senhor tinha que estar lá no palanque. Eu falei, detesto palanque. Eu gosto de circular. Então, eu ando, eu vou, cumprimento, converso. Então, rodo o estado demais. Não tem uma cidade até hoje do estado que eu não conheço. Eu já fui em todas. Inclusive, e atendo todos os convites. Eu acho que... e também tem um negócio. Tem o voto em todos os municípios. Todos. Nesse período que o senhor teve 4 mandatos, o senhor chegou a ser vice do Íris, depois o senhor renunciou. A gente estava conversando antes, o senhor chegou a ser convidado pelo Maguito para ser vice dele antes do Rogério, pelo PSL, o partido que o senhor esteve antes dele se fundir com o DEM. E eu queria saber também se o senhor ainda pensa no executivo, se o senhor tem esse desejo de se tornar um político do executivo, que a sua experiência até hoje é exclusivamente de legislativo. Eu fui candidato no município. Realmente o Daniel Vilela era o presidente do MDB e procurou a gente. Ele tinha concorrido com o Caiado e pedido, permaneceu à frente do MDB e foi colega na Assembleia. Então a gente tem até hoje, o Daniel é um cara... Eu acho que o Daniel, assim, se tivesse no lugar do Caiado, o Estado estaria mais bem servido de governador, porque ele é mais politizado. Ele é, mesmo eu fazendo oposição ao governo, o Daniel me recebe muito bem. Ele sempre e assim, não mudou, não é daquele Daniel que foi colega na Assembleia. De verdade, E o Daniel, ele me procurou com essa mesma cordialidade, Major. O delegado Valdir era o presidente da nossa sigla, do PSL, falou, ele deixou nas suas mãos, porque você já foi lançado para prefeito, Major, mas meu pai vai ganhar. A gente tem pesquisa e tudo indicando, ele vai ganhar as eleições, nós vamos ganhar, e você tem oportunidade de ser vice. E falou, Major, se você não quiser permanecer como vice, em 2022, 2022 a gente lança a federal, a prefeitura vai te ajudar com a estrutura que você tiver aqui, construir essa candidatura sua em tudo, e com mais o seu público, nós vamos te eleger federal. O que você acha? E eu falei para ele, cara, eu já fui eleito vice do Íris. Eu fui eleito vice do Íris em 2016 e não permaneci, vai ficar chato, vai ficar feio até para vocês. E eu realmente não fiquei. Eu não tenho mais anseio de concorrer para o executivo municipal, de verdade. Eu acho assim. Hoje o senhor eu acho o cara muito corajoso, o cara que concorre para município. Mesmo para Goiânia, que é um município onde dá para se fazer um trabalho porque tem verba. Município pequeno, jamais. Eu falo, como é que esses caras são corajosos? Hoje o município é o que recebe a menor parcela e que tem a maior demanda, né? Tem que atender a demanda maior, então menos. Para executivo, não. E eu falo assim, municipal não, mas Major, o estadual pode até ser. Porque o estadual, hoje, se recebesse um convite, também assim, só se fosse lançado também. Se eu tiver que me lançar, como eu fiz, e eu fiz porque o povo cobra muito. Fala assim, você critica muito porque você não candidata. Como se fosse simples assim, eu vou candidatar, vou ser eleito sem dinheiro, sem corromper os candidatos a vereadores, os partidos, porque é assim que funciona. Eu fui procurado por 4 partidos, o Avante era um deles, Avante... quem estava lá é o Tchalu. Ainda está. E foi lá na sede do Avante, mas o que foi vereador, o médico, o doutor Paulo Dyer, que comandava o PMN e etc. Foram 4 siglas e todos 4 vieram e falaram assim, nós queremos X. Para te apoiar, nós gostamos do seu perfil, a sua candidatura nos interessa, a discussão que você faz é boa, mas nós precisamos atender os nossos candidatos a vereadores. Então, um queria 400, 500, 600, dependendo do tamanho da chapa, e 700 mil. E o partido não tinha.
E o Valdir ainda falou assim, Major, o que você acha? Vai pegar dinheiro aqui. Eu falei, o senhor vai deixar de atender nossa chapa e atender a chapa dos outros. Porque vai faltar para nós, vai faltar para as nossas chapas interior afora. Sim. Eu não acho uma estratégia boa e nós não fizemos. Doutor, deixa eu falar uma coisa. Quando o senhor saiu sozinho, não foi? Vamos sair sozinho, sem ninguém, nosso vice do próprio partido, e assim foi. Então, assim, para ser eleito do jeito que nesse sistema, para mim não interessa. E se fosse lançado, se tivesse bem nas pesquisas, eu estou falando isso, mas é que se eu tiver em primeiro nas pesquisas para prefeito, podia ser uma possibilidade. Isso não vai acontecer. Quem sabe? Não, eu acho difícil. Major, só para finalizar, nosso tempo está terminando, uma análise sua sobre política. O bolsonarismo, ele sobreviveu à derrota do Bolsonaro em 2022? Eu acho que cresceu. Eu tenho convicção que cresceu o bolsonarismo. O Bolsonaro veio aqui em Goiânia outro dia. O Bolsonaro, onde ele vai, o Bolsonaro chegou a ser vaiado em avião. Agora não, ele entra no avião, o pessoal pede para fazer selfie, ele viaja em voo comercial. Então, eu acho que cresceu. E acho que essa pausa aqui vai ser bom para a próxima eleição. Acredito que mesmo sem o Bolsonaro, a gente tem ampla chance de eleger um bolsonarista presidente nas próximas eleições. Presidente bolsonarista. E para governo estadual? Da mesma forma. Wilder é o nome? Vai pesar bastante aqui no estado esse nome. Até pela pauta que o Caiado adotou aí, tributar o agro. Mas o nosso estado aqui, o Daniel é um nosso estado aqui, não, eu gosto do Daniel como pessoa, né? Eu sou crítico da adesão do Daniel ao Caiado. Sim. Mas eu acho que o Daniel eu poderia até apoiá-lo, ele vindo em oposição ao Caiado. Mas o Daniel não vai ser bolsonarista. Ele persistir em concorrer pelo MDB, e acho que se ele tivesse feito isso, ele seria bom candidato agora. Mas para o bolsonarismo, o Wilder Moraes é o nome. O Wilder a gente até conversou com ele, o que ele demonstra é que quer concorrer. É um nome. Eu digo assim, se ele vier e apoiado pelo Bolsonaro, isso já foi demonstrado. O Wilder, quando foi lançado a senador, ele estava lá embaixo na pesquisa, ele virou. O que pesou foi o fato dele aparecer com o Bolsonaro. A única pesquisa que antecipou a vitória do Wilder, que leu essa trajetória de crescimento, foi a do Mais Goiás. Sim. Com o Goiás Pesquisas. Exatamente. Nenhuma outra dava o Wilder nem perto de ganhar. Eu também já sabia disso. Na eleição passada, quem não se lembra, anterior a essa, o delegado Valdir chamou o Wilder para o PSL, que era o partido do Bolsonaro. Vem para cá que você vai ser eleito. O Wilder resistiu. Quando ele já decidiu tarde, quase que ele virou a eleição. Ele ficou em terceiro colocado. Sim. Muito perto de ser eleito. Sim, uma votação perto de virar em cima do Cajuru, porque o Cajuru foi o segundo, né? Sim. Ele quase que tomou a vaga do Cajuru. E o Cajuru, quando percebeu isso, também virou bolsonarista. Eu tô falando que era do meu partido. Em dado momento eu vi entrevista, eu chamei o Cajuru para uma carreata nossa, a imprensa foi lá e perguntou para ele: e aí, Cajuru, Bolsonaro ou Haddad? Bolsonaro, claro. E todo mundo sabe que o Cajuru não é Bolsonaro. Ele não fez crítica, mas não posicionou também a favor do Bolsonaro, até ver que o Wilder estava crescendo. Aí ele resolveu virar bolsonarista. Então, eu acho que pesou naquela. Essa pesou mais ainda e conseguiu êxito. E na próxima vai ter um peso enorme. Aqui, Goiás, é a maioria. Major Araújo, deputado estadual, tem muito assunto para falar com ele. Numa próxima edição do Pode Mais Alego, a gente volta também a outros temas. Deputado, muito obrigado pela presença aqui nessa edição. Bom trabalho para o senhor. Eu agradeço, Rubens, Francisco, a todos os internautas também, mas faltou um assunto aqui muito importante, a gente falar de segurança pública. Sim. É um tema que eu gosto, a gente já conversou muito nas emissoras em que você trabalhou.
E eu acho que é um tema que a gente precisa discutir também. Sem dúvida, sem Mas dúvida. muito obrigado, tá? Parabéns aí pelo Pode Mais. Fabuloso, eu gostei demais. Bacana. Falando de história, enfim, de muita coisa. Chico, valeu. Valeu, Rubens, sempre bom. Até mais com o Chico aqui, com o Francisco Costa, comigo também. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui nessa edição do Pode Mais Alego com o deputado Major Araújo. Aproveita aí, se inscreve no canal da Assembleia no YouTube, também no canal do Mais Goiás e assine também aí, acompanhe todas as redes sociais, tanto da Assembleia quanto do Mais Goiás. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Até mais.